Platão, o arquiteto do pensamento ocidental. Platão, um dos maiores filósofos da história ocidental, é uma figura central na construção do pensamento filosófico ocidental. Nascido por volta de 427 a.C., em Atenas, durante uma era de intensa efervescência cultural e política, ele foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, formando uma tríade que moldou os fundamentos da filosofia. Suas ideias abrangem uma vasta gama de tópicos, incluindo ética, política, metafísica, epistemologia e estética, deixando um legado que influencia a humanidade até hoje. A vida de Platão foi profundamente marcada por sua relação com Sócrates, cujo método dialético e foco na busca pela verdade impactaram profundamente o jovem filósofo. Sócrates não escreveu nada, e Platão assumiu a missão de preservar e expandir os ensinamentos de seu mestre. Essa conexão é evidente nos primeiros escritos de Platão, os diálogos socráticos, nos quais ele utiliza Sócrates como personagem principal para explorar questões fundamentais da existência e do conhecimento. Platão fundou a Academia em Atenas, a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental, que funcionou por cerca de 900 anos. A Academia tornou-se um centro para o desenvolvimento da filosofia e das ciências, atraindo estudantes de diversas partes do mundo grego. Seu método de ensino baseava-se no diálogo e na investigação, refletindo sua crença de que a busca pela verdade era um processo colaborativo e contínuo. Um dos aspectos mais marcantes da filosofia de Platão é sua teoria das ideias, também conhecida como teoria das formas. Segundo essa concepção, o mundo que percebemos com nossos sentidos é apenas uma sombra imperfeita de uma realidade mais elevada e perfeita, composta por ideias ou formas imutáveis e eternas. Essas formas são a essência de todas as coisas, representando a verdadeira realidade. Por exemplo, um círculo desenhado no papel é apenas uma representação imperfeita da forma ideal do círculo, que existe em um plano transcendente. Essa visão metafísica está intrinsecamente ligada à epistemologia de Platão, que explora como podemos conhecer a verdade em um mundo de aparências. Ele argumenta que o conhecimento verdadeiro não pode ser alcançado pelos sentidos, mas sim pela razão, que nos permite acessar as formas. Essa ideia é exemplificada na famosa alegoria da caverna, presente em sua obra A República. Na alegoria, ele descreve prisioneiros acorrentados em uma caverna, que só conseguem ver sombras projetadas na parede, acreditando que essas sombras são a realidade. Quando um prisioneiro é libertado e vê o mundo fora da caverna, ele percebe que as sombras eram apenas ilusões e que a verdadeira realidade é muito mais rica e complexa. Platão também abordou questões éticas e políticas em profundidade, buscando compreender o que é uma vida boa e uma sociedade justa. Ele propôs a ideia de que a justiça é alcançada quando cada indivíduo desempenha o papel para o qual é mais apto, em harmonia com os outros. Em A República, ele descreve uma sociedade ideal governada por filósofos reis, indivíduos que alcançaram um nível elevado de conhecimento e virtude, capacitados para governar com sabedoria. Esse primeiro olhar sobre Platão já revela a profundidade e abrangência de seu pensamento, que não apenas buscava entender o mundo, mas também propor caminhos para uma vida e uma sociedade mais justas e iluminadas. Na segunda etapa de sua trajetória filosófica, Platão expandiu suas ideias iniciais, elaborando conceitos fundamentais que moldaram a história da filosofia. Um ponto central dessa fase é sua análise sobre a política e a ética, que ganha profundidade em sua obra mais célebre, A República. Nesse diálogo, Platão apresenta não apenas uma visão abrangente de uma sociedade ideal, mas também reflexões sobre a natureza humana, a justiça e a educação. Em A República, Platão argumenta que a justiça, tanto no indivíduo quanto na sociedade, surge da harmonia entre as partes que compõem um todo. No caso do ser humano, ele identifica três partes na alma: a racional, a irascível e a apetitiva. A racional busca a verdade e deve governar, a irascível é responsável pelo espírito e a coragem, sendo seu papel apoiar a razão, e a apetitiva, voltada para os desejos físicos, deve ser controlada para não desequilibrar a harmonia. Transpondo essa análise para a sociedade, Platão sugere que uma cidade justa também se organiza em três classes: os filósofos reis, que governam com sabedoria, os guerreiros, que defendem a cidade, e os produtores, que cuidam das necessidades materiais.
Essa visão de uma sociedade ideal reflete a crença de Platão na superioridade do conhecimento filosófico como base para o governo. Ele defendia que os filósofos reis, ao compreenderem as formas, especialmente a forma do bem, estavam melhor equipados para tomar decisões justas e promover o bem comum. Essa proposta, embora idealista, gerou debates intensos ao longo da história, sendo vista tanto como uma utopia visionária quanto como um exemplo de autoritarismo intelectual. Outro conceito fundamental desenvolvido por Platão é a forma do bem, descrita como a mais elevada de todas as formas. Assim como o sol ilumina o mundo físico e torna a visão possível, o bem ilumina o mundo intelectual, tornando o conhecimento e a compreensão possíveis. No entanto, Platão enfatiza que o bem transcende qualquer definição simples, sendo ao mesmo tempo a causa do ser e do conhecimento. Essa visão estabelece uma conexão direta entre a metafísica e a ética, pois implica que compreender o bem é essencial para viver uma vida virtuosa. Platão também aborda a educação como um elemento central em suas reflexões, especialmente no contexto de sua visão política. Ele via a educação como o meio pelo qual a alma é guiada da escuridão da ignorância para a luz da verdade. Essa metáfora é exemplificada de forma poderosa na alegoria da caverna, onde a educação é representada como o processo de libertar os prisioneiros das sombras e conduzi-los ao conhecimento da verdadeira realidade. Para Platão, a educação ideal combina disciplinas como matemática, música, ginástica e filosofia, todas destinadas a cultivar a alma e prepará-la para a contemplação das formas. Além de suas ideias sobre política e educação, Platão também explorou questões cosmológicas e teológicas em obras como O Timeu, onde apresenta sua visão sobre a criação do universo. Nesse diálogo, ele descreve o demiurgo, um artífice divino que modela o cosmos com base nas formas eternas, criando um mundo ordenado e harmonioso. Embora essa cosmologia tenha sido interpretada de várias maneiras, ela reflete a crença de Platão na racionalidade subjacente ao universo e na conexão entre a ordem cósmica e a ética. Na última etapa de sua jornada filosófica, Platão dedicou-se a aprofundar e refinar suas ideias, abordando temas complexos com um tom mais crítico e questionador. Nessa fase tardia, suas obras assumem um caráter mais especulativo, refletindo tanto sua maturidade intelectual quanto sua abertura a novas perspectivas. Diálogos como As Leis, O Político e O Filebo marcam essa etapa, onde ele reexamina questões centrais de sua filosofia, como ética, política, metafísica e epistemologia. Em As Leis, sua última obra, Platão apresenta uma visão prática e menos idealista da política, diferente do que propôs em A República. Ele reconhece as limitações humanas e propõe um modelo de governo baseado na lei, que funciona como uma autoridade impessoal capaz de guiar os cidadãos para a virtude. Nesse contexto, Platão enfatiza a importância da educação e da religião como instrumentos para moldar o caráter das pessoas e garantir a harmonia social. Embora o modelo ideal de filósofo rei seja ausente, o diálogo ressalta a necessidade de líderes sábios e virtuosos, ainda que submetidos às leis. Outro aspecto importante dessa fase é a revisão do conceito de ética e prazer, particularmente em O Filebo. Platão explora o conflito entre hedonismo e intelectualismo, discutindo se a vida mais plena e feliz é baseada no prazer ou no pensamento racional. Ele conclui que a melhor vida combina ambos, mas com a razão como elemento predominante. Essa integração reflete uma abordagem mais equilibrada em relação à natureza humana, reconhecendo a complexidade das emoções e desejos, sem abandonar o ideal de uma existência orientada pela busca do conhecimento e da virtude. A metafísica de Platão também ganha novos contornos nessa fase. Em O Parmênides, ele revisita sua teoria das formas, submetendo-a a um exame rigoroso. Nesse diálogo, Platão apresenta objeções poderosas às próprias ideias que havia defendido anteriormente, questionando, por exemplo, a relação entre as formas e os objetos do mundo sensível. Embora não forneça respostas definitivas, o diálogo demonstra a profundidade de sua autocrítica e seu compromisso com a investigação filosófica. Essa abertura ao questionamento constante foi um traço marcante de seu pensamento e inspirou gerações de filósofos a explorar os limites da razão. Platão também reflete sobre a natureza do poder e da liderança em O Político, onde questiona o papel da política como arte de governar.
Ele argumenta que o verdadeiro governante deve possuir um conhecimento técnico e ético, semelhante ao de um artesão, capaz de tecer a sociedade como um todo harmonioso. Essa analogia entre o político e o tecelão ilustra sua visão de que a política não é apenas o exercício do poder, mas a prática da sabedoria em benefício da coletividade. Por fim, o legado de Platão não se limita às suas teorias filosóficas. Sua fundação da academia, considerada a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental, foi um marco na história da educação e da ciência. Lá, ele formou discípulos notáveis, como Aristóteles, que daria continuidade e contestaria muitas de suas ideias, inaugurando novas tradições filosóficas. A academia tornou-se um centro de aprendizado que influenciou profundamente a cultura grega e, posteriormente, o pensamento ocidental. A obra de Platão transcende sua época e permanece relevante devido à profundidade e abrangência de suas reflexões. Ele abordou questões fundamentais da existência humana, como a justiça, o amor, o conhecimento e a verdade, com o rigor e criatividade que continuam a inspirar e desafiar pensadores ao longo dos séculos. Sua capacidade de integrar ética, política, metafísica e epistemologia em um sistema coerente de pensamento solidificou seu papel como um dos pilares da filosofia ocidental, um guia para aqueles que buscam compreender não apenas o mundo, mas a si mesmos.